Olá, turma, tudo bem com vocês? Então, corticoide-terapia em lipidose hepática, isso existe mesmo, turma? Vou falar para vocês. Então, turma, vamos lá. Sou o Reginaldo Pereira, para quem não me conhece, aqui do canal Dr. Cat Medicina Felina. Olha, é um assunto bem interessante, né, quando a gente fala de lipidose hepática e cita o tratamento com corticoide-terapia. Então, assim, eu vou desmiuçar um pouco para vocês entenderem realmente qual a possibilidade de utilizar corticoide em um gato com lipidose hepática. Então, assim, até alguns anos atrás, digamos 4, 5 anos atrás, ninguém falava nisso porque é uma coisa completamente fora, né, da patofisiologia da doença, né, da indicação terapêutica, utilizar corticoide em gatos que têm lipidose hepática. Por quê? Porque lembrando para vocês, a lipidose hepática, né, é um distúrbio metabólico, quando aquele paciente que está muito tempo sem comer, 2, 3 dias sem comer, principalmente aqueles gatinhos mais gordos, né, que tem um tecido adiposo mais abundante, e aí o organismo ele vai procurar, né, uma fonte de energia e o que está mais disponível para o gato, nesse caso desse paciente, é a gordura. Então, quando começa a mobilizar demais o tecido adiposo pelo fígado, né, para a produção de energia, esse fígado ele vai ficar, digamos assim, encharcado de triglicerídeos, além de ter, né, todo esse distúrbio metabólico, né, dessa sobrecarga dos hepatócitos pelos triglicerídeos, né, tem também um fator nutricional, né, por não estar se alimentando realmente de faltar principalmente carnitina, de faltar taurina, né, arginina, enfim, aminoácidos que são essenciais para o metabolismo dos próprios hepatócitos, tá? Então a gente sabe que o tratamento nesses gatos, turma, é principalmente o quê? Colocar uma sonda esofágica e alimentar, né? Fazer uma suplementação de nutrientes, né? Desses aminoácidos essenciais e também fazer uma hidratação, enfim, controlar vômito, seria isso. Então, basicamente, o tratamento da lipidose é um tratamento nutricional de suplementação, tá? Alguns proteínas hepáticos, enfim, eu acho que todos vocês já sabem, já acompanharam o paciente com lipidose hepática, mas não se fala de maneira alguma de fazer corticoide-terapia, né, imaginando que esse gato, por exemplo, nas outras doenças de trato biliar, como as colangites, né, como alguns casos de pancreatite, obstrução biliar extrahepática, a gente tem que usar corticoide justamente para diminuir essa inflamação e até fazer com que essa icterícia diminua, né, principalmente em processos obstrutivos. A gente sabe que a lipidose ela causa um tipo de colestase, que é uma colestase intrahepática, né, devido a esses hepatócitos ficarem regurgitados, então os canalículos biliares eles se fecham e aí o paciente tem uma icterícia grave, né, um aumento de bilirrubina, enfim, é um quadro geralmente muito complicado de se tratar e depende de muito tempo, né? E muitos pacientes vão se debilitar realmente de alguma forma que ficam quadros emergenciais, né, de tratamento emergencial. Mas voltando ao tratamento com corticoide, que é utilizado em outras doenças inflamatórias do trato biliar do gato, né, em lipidose tem contraindicação, porque o corticoide principalmente ele vai realmente agir a favor, né, da patofisiologia da doença, que é principalmente aumentando a glicemia desses pacientes, fazendo hiperglicemia, fazendo com que continue, né, essa degradação de lipídios, fazendo com que continue uma baixa sensibilidade à insulina, que esses pacientes também têm, né? Então, a gente geralmente não recomenda de maneira alguma fazer corticoide, então um cuidado muito importante que a gente tem que ter com os pacientes que têm lipidose, não utilizar corticoide. Mas aí é o seguinte, existem uns estudos, alguns bem atuais, que estão correlacionando esses pacientes que têm doença biliar grave, né, principalmente doenças colestáticas, a deficiência de produção de cortisol. Isso pode influenciar na resposta ao tratamento, principalmente no prognóstico. Então, turma, como é que surgiu essa suspeita? Gatos com distúrbios colestáticos, né, frequentemente eles apresentam condições, principalmente doenças hepáticas, pariquematosa, né, obstrução dos ductos biliares extrahepáticos, tá? Enfim, cálculos biliares, processos, né, ou quadros de anorexia a longo prazo, como o caso da lipidose. Então, a maioria requer procedimentos invasivos, como laparotomia, né, para fazer um desvio digestivo, fazer uma biópsia hepática, colocação de tubos de nutrição literal, né, como a sondagem esofágica. E mais o que se vê, né, nessa população de gatos, que eles não toleram bem o estresse da anestesia, o procedimento de anestesia e cirurgia, né? Então, assim, a morbidade, mortalidade perioperatória desses gatos, perioperatória e pós-operatória, que os gatos que têm
hiperglicemia, eles são submetidos à cirurgia para a desobstrução dos biliares, né? Ela foi relatada até em 68%, então assim, a mortalidade é muito grande nesses pacientes, né? Mas a maior parte dos estudos não consegue demonstrar realmente quais são os fatores de riscos associados a essa alta mortalidade, tá? Então não se tem nada muito comprovado por que se despede tanto paciente, né, anestesiando esses procedimentos. O que a gente sabe que a ativação do eixo hipotálamo-hipófise, da adrenal, e o aumento da liberação de cortisol, eles são cruciais para uma boa resposta bem sucedida ao estresse, né? Isso a gente sabe, independente da doença, enfim. E há evidências crescentes, principalmente em pessoas com cirrose hepática, né, icterícia obstrutiva, que sugerem que esse mecanismo homeostático está bem prejudicado nesses pacientes. Tá? Existe, então, uma condição conhecida como síndrome hepatoadrenal. Tá? E justamente ela é caracterizada por insuficiência adrenal relativa. Né? Então são pacientes que têm insuficiência relativa da adrenal, tá? Na qual os níveis de cortisol são inadequados para a gravidade da doença. Isso vai comprometer o quê? A resposta ao estresse. Tá? Então vai ocorrer em pacientes humanos, críticos ou não, tá? Em doenças que possuem doenças hepáticas. Né? Essa síndrome, acredita-se, né, os artigos em humano relatam que 31 a 60% das pessoas com cirrose está associada a uma maior mortalidade, né, a curto prazo, e uma maior suscetibilidade à sepse, complicações circulatórias, complicações renais, tá? E clinicamente esses pacientes apresentam sintomas meio que inespecíficos, como cansaço, fadiga, fraqueza, né, uma inapetência geral, tá? No entanto, durante períodos de estresse, a supressão relativa do eixo, tá? O tálamo, né, adrenal e hipófise, leva a reservas adrenais diminuídas, tá? Para atender essas necessidades, né, do corpo, principalmente quando o paciente é submetido a estresse. Então, os pacientes que estão clinicamente normais, mas qualquer nível de estresse, eles ficam gravemente doentes, tá? E aí é chamado justamente de insuficiência de corticoides relacionada à doença crítica, tá? Então, isso é conhecido, bem conhecido na medicina humana, tá? Qual seria o principal fator que afeta esse paciente na cirurgia? Seria a instabilidade hemodinâmica, especialmente a hipotensão. Então, os pacientes, quando são submetidos à hipotensão, essa hipotensão é refratária, né? Até 70% dos gatos com obstrução biliar durante a cirurgia, justamente eles experimentam hipotensão perioperatória e geralmente refratária, né? Existe um artigo bem clássico, vou botar aqui o print para vocês, que é possível que esses pacientes que têm síndrome hepatoadrenal, é possível que esses pacientes eles tenham uma síndrome hepatoadrenal semelhante que o ser humano tem, tá? No entanto, até o momento, a função adrenal em gatos com cholestásis ela não foi caracterizada. Justamente aí é que entra, né, uma possível necessidade de corticoterapia nesses pacientes que têm lipidose hepática e estão com hipotensão refratária. Então, essa indicação da corticoterapia nesses pacientes justamente seria essa. Então, gatos que entram num processo de CIRIS, por exemplo, está chocado, ou então não consegue se recuperar de uma anestesia, tá com a hipotensão refratária, então seria essa a indicação de você fazer uma dose de corticoide de ação rápida, né, como a dexametasona, né, como a hidrocortisona, tá? Então, assim, seria na tentativa de você meio que auxiliar essa deficiência, né, de corticoide, né, de resposta ao estresse nesses pacientes que têm lipidose, tá? Então, justamente essa aplicação pontual, né, nesses casos que tem, vou repetir, hipotensão refratária, que esse paciente entra em hipotensão, você não consegue recuperar com infusão de fluidos, você não consegue recuperar com melhora da temperatura, recuperar como noradrenalina, por exemplo. Então, assim, a gente já se faz tudo e esse paciente ainda tem uma hipotensão refratária. Então, seria a indicação de a gente entrar com corticoterapia nesses gatos com lipidose, tá, turma? Então, veja que interessante. É uma coisa que ainda vai ter que ser bem estudada ainda, bem discutida, mas é uma grande possibilidade, tá, turma? Muito obrigado mais uma vez, sigam o canal, compartilhem, tá? Ajuda bastante a gente se vê mais na frente. Até mais.